Prezados alunos de mecânica, aqui é a professora Flávia Bastos. Eu vou realizar agora com vocês um exercício de centroide de cone elíptico reto. Uma peça, a nossa peça agora é um volume tridimensional. A motivação desse exercício surgiu numa aula no encontro síncrono. Então, a pedido aí de alunos, a gente vai resolver esse exercício. A primeira coisa que eu quero demonstrar aqui para vocês é que a elipse, ela varia com a altura do cone. Se lá na base, lá no chão, lá onde o Z vale 0, a gente tem uma equação delimitada pelos parâmetros, vamos chamar assim, A e B, a equação paramétrica da elipse é x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. Se lá na base o nosso A vale 4 e o nosso B vale 3, eu não posso afirmar que esses valores são constantes, na verdade, A e B variam com a altura do cone. Então, a gente tem que encontrar a relação entre A e B e a nossa variável Z. A gente tem que encontrar a relação entre os parâmetros A e B e a variável Z, para dar início aqui à resolução das integrais. Então, o que eu posso observar? Se você imaginar aqui um corte a uma determinada altura Z, a gente vai observar a formação de um triângulo, de triângulos semelhantes aqui em relação à base da figura. Então, vou marcar aqui para vocês, olha, numa determinada altura Z, o que sobra aqui do corte para o ápice do cone é uma distância, o quê? L menos Z. L é o comprimento do cone, para o nosso exemplo, ele tem 10, então, para uma determinada altura Z, eu tenho 10 menos Z de altura, a partir desse corte. Então, por semelhança de triângulo, a gente vai imaginar isso aqui, olha, dois triângulos aqui, ó, reparem aqui, se vocês conseguem enxergar esse triângulo formado aqui com o eixo A e essa altura 10 menos Z, e o eixo aqui na base de 4 e a altura 10. Então, eu posso afirmar que A está para 4, assim como 10 menos Z está para 10. Na verdade, aqui eu inverti, Eu falei assim, 4, esse cateto aqui, imagina o ângulo, imagina esse ângulo formado aqui. Então, eu vou dizer que vou pela tangente desse ângulo, olha, 4 está para 10, assim como A está para 10 menos Z. E aí eu consigo enxergar ou escrever a relação entre A e a coordenada Z, e a variável Z. Posso imaginar o outro triângulo formado aqui no segundo corte, Eu enxergo uma relação para esse outro eixo, O eixo 3, o semi-eixo 3, eu posso dizer assim, ó, 3 está para 10, assim como B está para 10 menos Z. E aí eu consigo amarrar o meu parâmetro B, onde? Na minha variável Z, tá? Então, repito, eu preciso escrever os elementos de integração. Qual vai ser o meu elemento? Não é um volume? A minha peça agora não tem volume, eu preciso de um elemento volumétrico. Ora, eu encontro o elemento volumétrico dividindo esse meu cone em discos. Cada disco vai ter uma espessura dz e uma área, que eu vou integrar pela área da elipse. Então, lá na base, eu vou desenhar para vocês, aproveitar o desenho da base, eu vou desenhar para vocês um elemento de integração de área.
Porque para eu chegar no elemento de integração de volume, eu vou pegar a área e multiplicar pela espessura, que vai ser dz. Então, dA vezes dz vai gerar o meu volume dV, tá? E aí eu preciso fazer um elemento de área que contorne a minha área, né? que intercepte a minha área inteira? Não necessariamente. A elipse ela não tem simetria? Então, aproveitando da simetria, né, eu tenho uma dupla simetria. Eu tenho simetria tanto em relação ao eixo Z quanto em relação ao eixo Y. Sempre que eu tenho simetria, isso reduz a dificuldade, né, reduz aí o grau de dificuldade da minha integração. Então, por conta dessa dupla simetria, eu só preciso informar, eu só preciso discretizar aqui em elementos de integração num desses quadrantes. Olha só, o que eu estou escolhendo ali? Eu vou escolher utilizar aquele quadrante que eu chamei ali de 1, né, o quadrante com x e y positivos, e eu estou elaborando ali, estou escolhendo ali um elemento de integração de área, o dA1, que vai ser quem? X dy. E aí, quem vai ser a minha área? Vão ser 4 vezes essa integral dA1. Não preciso fazer um elemento que intercepte a minha área toda, por conta dessa simetria, de acordo? E aí, sempre aquele esforço de tentar reduzir o número de variáveis do meu problema. Eu já tenho z, que é uma variável em que os meus parâmetros a e b dependem dele. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho agora x e y, vamos lá, vamos tentar escrever um em função do outro. Então, o que eu estou fazendo ali? Estou escrevendo x como função de y, ok? Então, peguei a equação paramétrica da elipse e isolei o x. Muito bem, mas quem eu quero mesmo é o elemento volumétrico, tá? Para encontrar o centroide de uma peça que tem volume, eu quero o meu elemento de integração volumétrico, o meu dV. Aí o que eu estava falando antes é que eu não preciso interceptar a área inteira, eu usei um quadrante só, portanto, a minha área é 4 vezes a integral de dA1, e aí eu vou multiplicar isso pelo dz. Muito bem, então para eu encontrar o volume, eu tenho que fazer duas integrais, né? Já que a minha dA1 está escrita em y. Então, eu vou integrar dA1 em y. E dAz, aí eu vou escrever a primeira integral e vou observar qual é o limite de integração para y. E a minha segunda integral, vou observar qual é o limite de integração para z. Só observe o seguinte, o que eu tenho na minha expressão? Eu tenho a e b. E olhem ali, A e B não dependem de Z, eles não são constantes, então eles precisam ser integrados. Eles são funções. E o limite de integração y? Olha só, y, ele vai de 0 até B. Então, o limite de integração meu também é uma variável, ele também varia, ok? Então, aqui tem um grau de dificuldade para fazer essas integrais. Eu vou contar para vocês, eu recorri a um manipulador simbólico para resolver essas integrais. Eu fiz essas integrais em MATLAB. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o meu código, tá? Mas a intenção minha aqui é mostrar a montagem dessas integrais. Essa é a parte mais importante. E o que mais que eu preciso para chegar no centroide? Ora, eu preciso do meu numerador. O meu numerador, para encontrar o z barra, eu preciso integrar quem? A integral do z dv. Então, em cima é muito parecido, só que agora eu tenho mais uma variável multiplicando esse conjunto de variáveis aqui, que estão dentro da minha integrais. Então, tem o z que multiplica essa integral aqui, que também dependia de z. Tá bem? Então, ninguém pode... A exceção do 4, o único número que poderia sair dessa integral era o 4. O numerador, o denominador é o volume, que eu posso extrair da integral de cima. E aí, o numerador também é uma integral de difícil resolução, que precisa de alguma manipulação para encontrar o cálculo.
E eu fiz isso utilizando manipulação simbólica com o uso do recurso de MATLAB. Vou anotar aqui o resultado e já eu mostro o meu códigozinho para vocês. Resulta que o centroide desse cone elíptico reto deu 2,5 pés. Então, é isso, essa foi a resolução de um exercício a pedido, né, dos alunos no nosso encontro síncrono, e conforme eu já conversei com vocês lá, o meu interesse maior é que vocês saibam montar as integrais, porque para resolver as integrais vocês têm liberdade aí, principalmente estando em casa, né, durante o ensino remoto, vocês têm tempo para buscar essas ferramentas de solução das integrais. Eu acho que eu me sinto na obrigação de motivá-los a aprender a usar esses recursos, né, principalmente os recursos computacionais. Espero que tenha sido útil a solução desse exercício. Um abraço e até o próximo vídeo.